Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é número 220. Mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que como estas denotam calor, podem ser palpadas, não só mãos, corpos físicos, corpos praticamente inteiro. A Sheila, através de Chico Xavier, ela se materializou por completo. Aquela moça mais linda ali, aquela enfermeira mais linda, loira dos olhos azuis, mais linda ali no meio da sala, pedindo para que o Divaldo abrisse a boca para ela, cauterizar o tumorzinho que ele tinha, o nódulozinho que ele tinha nas cordas vocais. E através também de Peixotinho. Peixotinho é demais, né? As materializações através dele eram demais. Podem ser palpadas, oferece a resistência de um corpo sólido, olha só, que oferece a resistência de um corpo sólido. Agarram os circunstantes, entendeu? Dá para você abraçar a pessoa como o Chico fazia com sua mamãezinha, através do Peixotinho. E de súbito se dissipam quais sombras, e de súbito. Da mesma forma assim como surge, desaparece. Agora, devido dois agentes aí, o médium de efeito físico e também o perispírito, a vontade do espírito, o dom, a faculdade mediúnica de materialização, que são raros os médios no Brasil e no mundo. Na Europa existem muitos, mas por incrível que pareça, são todos charlatões. 2022, 2021, 2020, só que eles usam esses dons mediúnicos na Europa para dar espetáculo ao público, e eles cobram. Por exemplo, o médium Luiz Antônio Gasparetto, a pictografia, a pintura mediúnica, Então, a pintura mediúnica não deixa de ser uma materialização, só que de uma forma diferente. A vontade do espírito, ou melhor, a vontade dos espíritos que atuavam sobre os teus perispíritos, que os teus perispíritos, por vezes, atuavam em determinadas áreas na massa encefálica do Luiz Antônio Gasparetto, que por vezes eles comandavam os membros do Luiz Antônio Gasparetto, sem que Luiz Antônio Gasparetto, médium, tivesse consciência do que os espíritos vinham assim a pintar através dele. Sabe por quê?
Porque eu assisti um programa do Luiz Gasparetto, assista você, pega esses nomes que eu estou dizendo, Luiz Antônio Gasparetto, Pinturas do Médio Luiz Antônio Gasparetto no YouTube. Você vai ficar perplexo. Você quer ver algo de verdade? Assista. Você quer ver psicografia de verdade? Assista no YouTube as mensagens de Carlos Antônio Bacelli. Assista no YouTube as pinturas mediúnicas de Luiz Antônio Gasparetto. Por que eu estou dizendo assim que 4 perispíritos atuavam ao mesmo tempo no médium Luiz Antônio Gasparetto? Porque eu já tive a oportunidade de presenciar no YouTube o Gasparetto, o médium, ele pintando 4 telas ao mesmo tempo. Uma tela com a mão direita, outra com a mão esquerda, outra com o pé direito e outra com o pé esquerdo. E cada quadro assinado por um espírito diferente ao mesmo tempo. 45 segundos a 1 minuto e 25 a 2 minutos ele gastava para pintar cada quadro. Olha só para você ver. Então vinha lá através dele Van Gogh, Renoir, né? Olha, Picasso, Portinari, e muitos outros. Então, não deixa de ser também uma materialização. Só que é uma materialização que, no caso, não se utilizava o ectoplasma, né? Da forma como nos médios de efeito físico isso é utilizado. Então, olha só para você ver. E de súbito se dissipam quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedece a uma vontade, que obedece a uma vontade. Executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, então você observa que essas mãos, elas obedeciam, ou melhor, elas obedecem um comando. E esse comando é o do espírito, através do perispírito, que através, quando ela se materializa, aquela materialização não passa-se do ectoplasma, né? Do efeito físico, juntamente com o efeito físico do médium, do espírito, do perispírito. Então, por isso que é muito sério esse trabalho. Sabe, para realizar esse trabalho, tem que não só ser médios sérios, capacitados, mas tem todo um processo rigoroso que tem que ser realizado. Mas lá na frente nós vamos estudar esses itens, né? Porque é um trabalho ao mesmo tempo que é muito rigoroso para aqueles que bem intencionados, mas para aqueles mal intencionados é facílimo uma fraude. É facílimo, né?
como está no livro dos médios mesmo, predigitadores, eu tenho dificuldade para pronunciar essa frase, prestidigitadores, mais ou menos assim. Então, tem mãos tão hábeis, mas tão hábeis, olha os mágicos mesmo, para você ver, né? Aquilo ali tudo é truque, mas eles, assim, realizam aquele truque de uma forma tão rápida, eles são tão hábeis, que tem pessoas que pensam realmente que eles, assim, são paranormais. E não tem nada de paranormal ali, paranormalidade, paranormal. Aquilo ali é tudo truque. Mas tem como introduzir aqueles truques todos neste trabalho falso, falsificando esse trabalho de materialização. É só a pessoa se desviar de Kardec, de Hipólito e Leon Denisard Rivail, que ele consegue, entendeu? Olha só para você ver. Luiz, peça com todo respeito. Vou pedir com todo respeito, não por quê? A pessoa está praticando mesmo, o problema é dele. Eu falei que no livro dos médiuns nós iríamos revelar muitas coisas. Os Buenadistas, por exemplo. Aquilo ali é tudo truque. As pessoas vão em busca desses cartomantes, né? Dessas pessoas que lê cartas, lê as mãos, lê a sorte da pessoa, né? Tem uns que se denominam como pai de santo, né? Tem programas na TV, tem canal na internet. Isso é tudo charlatão. Isso é tudo mistificador. Isso é tudo truque, gente. Isso é tudo truque. Agora, nós não podemos nos esquecer que esses seres, eles só aderiram a esses truques um dia, a essa mistificação, porque são médios deturpados, transviados dos desígnios das leis divinas, que estão usando essa ferramenta mediunidade para o lado contrário, deturpando ou melhor, querendo deturpar a natureza divina, mas isso eles não conseguem. Então isso é tudo truque. As pessoas chegam e eles fazem algumas perguntas. 2, 3 respostas que você ali fornece, eles já conseguem. Agora, nós não podemos esquecer também que esses seres são assessorados por falanges e mais falanges das trevas. Eles são assessorados pelas trevas. Por quê? Porque as trevas se alimentam, eles são cobaia das trevas. As trevas bebem através deles, fumam através deles, usam drogas através deles. E as trevas levam eles a comercializar a mediunidade, a ganhar dinheiro. E essas pessoas, eles são rodeados, quando mulheres são rodeados de homens, prazeres aqui da carne, quando homens são rodeados de mulheres e vice-versa, luxúria, bens materiais. Será que é essa realmente a finalidade da nossa existência aqui na Terra? Né? Então,
E esses seres, a ação inteligente dessas mãos, a ação inteligente, né? O espírito que atua ali, a ação inteligente, né? A ação inteligente dessas mãos que, evidentemente, obedece a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento. Essas mãos, quando elas ali se materializam naqueles trabalhos sérios, exclusivos, apenas para aquela finalidade, não tem presença de público, não tem presença de nada. Eu vou averiguar certinho, mas em São Paulo, se não me falha a memória, parece que Casa Frei Fabiano de Cristo, se não me falha a memória, parece que esse grupo Frei Fabiano de Cristo em São Paulo, se não me falha a memória, né, porque eu estou usando esse nome, mas me parece que eles são seres que assumiram assim uma postura há muitas décadas. E pelo que eu sou informado, eles no Brasil são aqueles que possuem os trabalhos mais sérios, de maior responsabilidade, de maior seriedade no Brasil com relação a esses trabalhos de materialização. Então, aquele ser ali inteligente, aquela ação inteligente, aquelas mãos ali, elas tocam ali piano, se for preciso, né? Mas de repente ela desaparece também. Prova que elas são parte visível de um ser inteligente. Tá vendo só? Porque Kardec aqui usou essa outra frase aqui, ó. Porque conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Essa invisibilidade dos espíritos, mesmo sendo relativo esse termo aqui, porque cada caso é um caso, mas existe essa visibilidade. Aquilo ali é uma visibilidade, né? Prova que elas são parte visível de um ser inteligente. Então, não existe a invisibilidade absoluta, né? Nada tem de invisibilidade absoluta. O princípio inteligente, né? De um ser inteligente invisível. A tangibilidade que revelam a temperatura, né? Quer dizer, a tangibilidade, aparece ali tudo que revelam a temperatura, a impressão em suma que causa aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele. Em Sacramento, na fazenda Santa Maria, Sacramento, cidade onde nasceu em 1880, o professor Eurípides Barçanufo, Sacramento, 15, 20 quilômetros distante, fazenda Santa Maria, onde residiu tio Senhor Mariano. Tio Senhor Mariano, ele era irmão de vovó Meca, que por vezes vó Meca era mãe de seu Eurípides, como era conhecido na época do professor Eurípides. Mas na fazenda Santa Maria, eu vou abreviar essa história.
Na Fazenda Santa Maria, lá era um ninho de médios, vamos simplificar assim. Médios de efeito físico. Por quê? Porque móveis caíam, acontecia muitos fenômenos espíritas lá, até que o senhor Mariano buscou Frederico Peiró, que era um espírita já, né, conhecido na época, famoso, assim, tinha mais experiência. Frederico Peiró, não, isso tudo é um fenômeno espírita. Aqui é um ninho de médium, vocês têm que trabalhar assim, assim. E instruiu o senhor Mariano, Frederico Peiró, instruiu o pessoal todo lá da Fazenda Santa Maria. Então, os fenômenos espíritas lá eram tão intensos que a pessoa, às vezes, ia tomar banho e quando ele retirava a camisa, ele percebia assim, no peito, na barriga, nas costas, marcas de mão de pessoas, como se a pessoa estivesse umedecido a mão na lama e encostado nas costas, no peito ou na barriga daquelas pessoas. E por incrível que pareça, eles passavam a mão para ver, para constatar, o barro ainda estava umedecido na pele, ainda estava úmido na pele daquela pessoa ali, daquela residência. Só que por fora é como se fosse aqui, ó, né, essa camisa. Aí eu vou tomar banho, quando eu retiro a camisa, marca de mão lá dentro. Eu vou olhar a marca de mão, barro, úmido. Só que ninguém bateu a mão em mim. Eu não tirei a minha camisa para a pessoa me sujar de barro com as mãos dela. Então olha só para você ver como são as coisas. E objetos também que desaparecia num lugar e aparecia em outros lugares, né? Naquela época as pessoas fumavam muito, então o que os espíritos faziam? Isso tudo graças ao perispírito dos mesmos espíritos que ali se encontravam e também o perispírito do médium de efeito físico. Então o que acontecia? Naquela época as pessoas fumavam muito cigarro de palha, né? Então, até para brincar com as pessoas, esses espíritos faziam dessa forma. Pegava a binga, né? Que é aquele acendedor. Lá na época eles falavam binga. Pegava de um fulano lá e colocava no bolso do outro aqui. Procurava naquele lá, não achava, mas não foi parar essa binga. De repente eu olhava aqui, estava no bolso dessa outra pessoa aqui. Mas só que 5 minutos antes, essa binga estava lá no bolso daquela pessoa lá atrás. Como que ela foi parar lá na frente, sem ninguém ver nada? Não é? Pelo que dão pancadas, olha, marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, né? Então eles dão pancadas dolorosas. Uns lá na Fazenda Santa Maria sentia pancadas dolorosas. Eu mesmo já senti tanta pancada. Uma vez eu estava trabalhando no Hospital Gedor Silveira de São Sebastião do Paraíso e eu estava assim numa parte assim, fazendo uma pintura embaixo assim e de repente eu estava sozinho fisicamente nesse corredor, mas de repente eu levei um soco tão grande nas costas que eu caí, né, para frente assim e sujou todo o chão de tinta, mas foi uma bagunça danada.
E eu olhei assim, olhei e não vi nada, porque naquela hora eu me encontrava assim com dor, em desequilíbrio. Então é natural que eu não ia ver nada, né? Desequilibrado como eu me encontrava, eu não ia conseguir ver nada. Então, dão pancadas dolorosas, outros acariciam delicadamente, como o caso Maria João de Deus e Chico Xavier, seu filho, né? Maria João de Deus, mamãe, e Chico Xavier, filho. Então, Maria João de Deus o abraçou, o beijou, o acariciou. Mas contando Chico, isso acontece com muitos. Agora, nós temos que entender que não se materializa, não são só os espíritos bons, não, espíritos amigos, não. Manifestam também, se materializam também espíritos tenebrosos. E o mais interessante é que eles são fotografados pelos médios ali. Vamos para o próximo vídeo, né? Mas nós vamos continuar nesse mesmo assunto.